crítico na Série B do Brasileirão, onde, claro, todo time vai passar. Só que eu acho que tem um limite, tá? Acho que existe um limite e o torcedor do Goiás ele já está percebendo isso há um bom tempo. Os resultados eles até chegaram, tá? Em vitórias, por exemplo, contra o Avaí em casa, contra o Coritiba, acho que até foi 2 bons jogos na Serrinha, contra o Volta Redonda e contra a Ferroviária. Mas, se a gente falar a real, tirando o clubismo de lado e até tentando tirar um pouco da emoção pós-jogo, porque dá uma raiva, dá um certo desespero você vê o Goiás enfrentar dois times que estavam ou dentro da zona ou muito próximo, né? O Criciúma e o Atlético. E o Goiás fazer míseros 1 ponto, sendo que ainda tem pela frente Atlético Paranaense fora, Novo Horizontino fora, Cuiabá, Remo. São pontos que o Goiás não pode perder. O Goiás não está jogando porcaria nenhuma, tá? Essa é a verdade. Não vou aqui tapar o sol com a peneira, tentar fazer um malabarismo para tentar explicar, porque eu não preciso disso, tá? Eu tenho que passar a minha impressão do jogo. O Goiás não está jogando nada. Nada, 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 nada. É muito mais no abafa, num lance do Pedrinho, 1 milhão de cruzamentos para dentro da grande área. E aí eu falo da questão do respeito ao torcedor. O cara ganhar 100 mil, 150 mil é justo, tá? Se ele está fazendo isso, o capitalismo permite e eu sou a favor. Mas você tem que dar pelo menos um mínimo de respeito ao torcedor. Que um jogador desse ganha 30 mil por jogo, treina a semana inteira com os melhores métodos. O próprio Mancini também. O Goiás não tem uma jogada ensaiada, um lance diferente, não consegue pressionar em cima um começo de jogo em casa, leva um gol de novo no começo. Então, assim, não sei o que é. Para mim, uma explicação natural seria uma oscilação. Qualquer time na Série B vai ter isso, super normal. Entendo que o futebol não é uma matemática exata. Só que, pelo amor de Deus, tem que jogar mais do que isso. Tá? O Goiás jogando desse jeito, ele não vai subir. Tá? A vantagem foi boa, a vantagem foi acumulada, só que a sequência de jogos agora ela é muito difícil. Pode ser que ajude? Pode. Pode ser que, por exemplo, o modelo de jogo que o Goiás terá pela frente, nesses 4 últimos jogos, beneficie, por exemplo, no contra-ataque. Atlético Paranaense fora, Novo Horizontino fora, Cuiabá em casa, o Remo, equipes difíceis. Só que na prática pode ser que isso não aconteça, tá? É mais fácil o seu jogo se acertar contra o Criciúma e o Atlético em casa do que o Atlético Paranaense e o Novo Horizontino fora, tá? Para mim o Goiás ele perde uma grande chance pela segunda vez consecutiva. E o Goiás jogou mal, gente. É igual eu falei, eu não quero ficar aqui analisando só resultado, porque aí é muito fácil, tá? Não preciso nem assistir o jogo, não. Fica ali de boa em casa, quando acabar a partida, eu entro e falo sobre o resultado. Aí é muito fácil, tá? Mas eu não faço isso. Sendo honesto aqui com vocês, eu acho que o último jogo bom do Goiás de verdade na Série B foi contra o Avaí, lá no dia 5 de maio. E o último jogo que pra mim o Goiás, no geral, tá? Não tô nem falando só em casa, não. Acho que o último jogo que o Goiás fez uma partida razoável pra boa, uma partida segura, foi contra o Coritiba. No restante de lá pra cá, o Goiás ele leva desaforo em todos os jogos. Tudo bem, conseguiu ótimos resultados. Não tô avaliando isso. Mas em termos de jogo, era óbvio que isso ia acontecer. A margem estava muito curta, era um Goiás que sempre elegia o Tadeu como o melhor em campo. E a sorte, uma hora ela passa. Tá? Acho que o Goiás teve, inclusive, um tanto quanto de sorte nos jogos, por exemplo, contra o Atlético fora, contra a Chapecoense também na última rodada. Só que em casa, cara, você não pode dar tanta brecha assim. E não é um jogo que, tudo bem, vai ter empates e empates. Mas não é aquele empate que você domina o jogo em casa e o goleiro adversário é o melhor da partida. Não foi isso. Tá? Foi um Goiás morno, um Goiás tranquilo em campo, um Goiás que começa a partida até mesmo meio desorientado, meio desatento no lance, leva um gol de lateral, isso não pode acontecer com 3 minutos, tá? Um time que todo momento que perde a bola é muito exposto, principalmente hoje pelo lado direito. Então assim, não tô gostando, tá? Não vou mentir para vocês não, eu penso que é hora de mudança, o Goiás precisa mudar. Não é mudar o Lucas Andrino, não mandar o Anselmo Ramon embora, ou o Wagner Mancini, nada disso, tá? Acho que há mudanças, há cobranças e alternativas que você pode fazer dentro do próprio elenco. Uma escalação diferente, uma forma de jogar diferente. O Goiás ele precisa muito de um criador de jogadas, um cara para acalmar um pouquinho essa bola, para tentar encontrar um companheiro bem posicionado no enfiado, ou até mesmo num drible curto. É um Goiás que basicamente ele tenta cruzamentos para dentro da grande área, para encontrar, por exemplo, o Anselmo Ramon,
ou uma jogada individual que agora o Pedrinho voltou a aparecer. E que bom, tá? Porque se não fosse pelo Pedrinho também, nesses 2 últimos jogos não tinha saído nada. Confesso para vocês que estou bem chateado, tá? Estou bem chateado e essa é uma postura que eu não queria ver o Goiás tendo em casa de novo. Poderíamos estar falando aqui tranquilamente de uma segunda derrota seguida em casa. Eu acho que essa mudança, ela pode acontecer, por exemplo, com a entrada do Wellington Rato. Acho que sim, tá? Se o cara estiver bem fisicamente, não sei se em termos de grupo seria o ideal, já no primeiro jogo, ser um titular, mas o Goiás não tem um jogador diferenciado dentro do seu ataque. Então, o que seria justo para mim, pensando em termos de mudança, né, o próximo jogo contra o Atlético Paranaense, o Vitinho para mim não pode ser um titular, não tem capacidade para isso, normal pela idade, não foi contratado para isso. O Benítez também a gente já sabia da dificuldade física, né, que não chegaria para ser um titular de imediato. E pensando em alterações é difícil, tá? É difícil você apontar aqui uma solução já de imediato. Talvez a entrada do Wellington Rato, né? Um ataque com o Rato, o Wellington Matheus e o Pedrinho, não acho que seja o ideal, mas para o que tem hoje, apostando no Wellington Rato neste ponto fora da curva, né? Para o jogo contra o Atlético Paranaense lá. Claro, é um enredo diferente, é um enredo onde o Goiás precisará muito mais se defender do que propriamente criar. É um Goiás que vai ter, por exemplo, contra-ataque ao seu favor, algo que dificilmente acontece nos jogos na Serrinha, por exemplo, contra adversários mais fechados. Só que é um Goiás que não é que está amassando o tempo inteiro, não é isso, tá? É um Goiás que não está tendo nem sequer o controle da partida. Isso me preocupa, tá? Isso me preocupa para o jogo de hoje. Em termos de tabela, acho que não é, claro, não é o fim do mundo, só que fica distante. Eu acho difícil o Goiás, por exemplo, chegar naquela marca que a gente apontava que como o ideal, né, 38 pontos, por exemplo, seria estupendo para um primeiro turno. Eu acho que algo na faixa entre 36 hoje já seria bom para o Goiás, né, que precisaria de outros 30 pontos no segundo turno. Pelo menos vencer os jogos em casa agora que resta é muito importante, mas como eu falei, acho que você tem que aproveitar essa gordurinha e se for para perder ela, igual eu falei, o futebol também ele não é tão óbvio assim, né? Mas se for para perder, que seja pro Atlético Paranaense lá, tá? É muito mais provável isso acontecer do que você perder pontos contra o Atlético e o Criciúma em casa. Isso não pode acontecer, tá? Não pode. E o Goiás já deu brecha pro azar e poderia ter mudado isso. Se a gente fizer a análise fria aqui dos jogos contra a Ferroviária e o Volta Redonda, já foi um Goiás mal em campo. E o Goiás vem jogando do mesmo jeito, é o mesmo jeito. E eu acho que o Goiás também ele perde aquela força de marcar em cima, que tinha muito, por exemplo, no duelo contra a Ferroviária, contra o Volta Redonda. O Goiás recuperava muitas bolas por ali. Não vejo isso mais, tá? Não vejo isso e muito pelo contrário. Eu vejo que até mesmo os times conseguem marcar o Goiás muito bem lá na frente, como foi o Atlético, como foi o Criciúma hoje. E um Goiás refém de bola longa. Para mim isso está errado. Tá? Vamos aqui por partes, né? Analisando a escalação. Peço pra vocês que foi um jogo que eu até me estressei mais do que eu queria, viu? Tô até meio angustiado. Sobre a escalação, era aquilo que a gente imaginava mesmo, sem o Rafael Gava. A solução seria o Vitinho, né? Se a gente olhar aqui pro banco agora também, não tinha lá tanta coisa. Talvez o Jean Carlos até fez uma boa jogada no segundo tempo, mas ainda muito jovem. O Lucas Rodrigues é um camisa 8, né? O garoto da base. Tinha também o Wesley Garcia, mas para mim o Wesley Garcia até agora não fez por merecer uma titularidade na segunda divisão. A zaga com o Messias e o Tite, para mim o Tite novamente fazendo um jogo ruim defensivamente, né? Parece estar meio pesadão demais, né? Não estou gostando do Tite. Chega atrasado em muitos lances, não consegue ter aquela antecipação, aquela previsibilidade da jogada, algo que ele tinha muito bem no Fortaleza. Vejo ainda como normal pela adaptação, mas tinha que estar pelo menos segurando o zero. É algo que o Goiás não está conseguindo mais na Série B. A escalação era aquilo que deveria ser feito mesmo. Só que o Goiás precisa ir muito. Pensando em termos de mudança, a readaptação, o melhor condicionamento físico o mais rápido possível, tanto do Wesley Garcia como do Benítez, e agora também com a chegada do Wellington Rato. Ainda assim, pelo que o time próprio já jogou na Série B, não são jogadores ruins,
dava para demonstrar algo a mais. É um Goiás que começa o jogo, e claro, tem um quê de sorte, um pouquinho de azar